Olá, queridos alunos, eu sou a professora Nilce Cleide. Nós estamos com mais uma videoaula de matemática e hoje a gente vai trazer aqui condição de alinhamento de 3 pontos. Bem, vamos lá. Eu tenho 3 pontos no plano cartesiano e para eles estarem alinhados, ou seja, pertencerem à mesma reta, vai ter uma condição aqui, né? A gente precisa saber como é que esses 3 pontos estão alinhados. Para a gente poder obter essa informação, a gente vai recorrer ao Teorema de Tales. O Teorema de Tales que trabalha justamente as paralelas e a transversal, né? Se a gente olhar aqui, ó, ponto A, ponto B e ponto C, eles estão nessa reta aqui, ó, são lineares, né? Ou seja, são colineares, estão na mesma reta. E aí nós vamos ter as paralelas aqui como sendo, ó, as projeções em relação a xb e as projeções em relação a y, né? YC, YB, YA. Aqui em relação a x, xa, xb, xc. Então, em relação ao Teorema de Tales, nós vamos trabalhar com as razões. Então, vamos pegar o segmento AB está para AC, ou seja, a primeira razão, o segmento AB está para AC, assim como o segmento XB menos XA está para XC menos XA. Vamos obter a primeira expressão. Tá aqui o enunciado do Teorema de Tales. Se duas retas transversais há um conjunto de 3 ou mais 3 retas paralelas, então a razão entre os comprimentos de dois segmentos quaisquer determinados sobre uma delas é igual à razão entre os comprimentos dos segmentos correspondentes determinados sobre a outra. Então, na verdade, foi isso que nós falamos, tá? A gente pegou aqui, ó, pegou o x, na verdade, o ponto, né, o segmento de AB está para AC. Então, essa razão é igual a essa razão aqui, xb menos xa, xc menos xa. Então, nós vamos ter a primeira expressão. O AB e o AC aqui, essa razão também pode ser de uma outra maneira. Por exemplo, o AB, o segmento AB está para AC, assim como YB menos YA está para YC menos YA. Ou seja, eles são iguais também, dessa maneira aqui, em relação à projeção Y. Fizemos em relação à projeção X e depois nós fizemos em relação à projeção Y. Temos essas duas igualdades, ó, porque essas razões são iguais. Então, vamos igualar essas duas expressões aqui, ó, dessa maneira aqui, ó. Igualamos a expressão 1 e 2 nessa proporção. Então, como é uma proporção, vendo lá aquela aula de proporção, nós vamos utilizar aqui a propriedade fundamental das proporções, que é a multiplicação entre o produto dos meios, né, é igual ao produto dos extremos. Então, a gente vai aplicar isso aqui, dessa maneira, multiplicando, né? xb menos xa vezes yc menos ya, xc menos ya vezes yb menos ya, dessa forma aqui. Aplicando, né, a distributiva, x vezes yc, ó, xb vezes yc, xb vezes ya menos ya, e assim por diante, nós vamos obter toda essa expressão desse lado da igualdade e do outro lado da igualdade. Vamos observar aqui, ó, que essa parcela xa vezes ya é exatamente igual a essa, então eles vão se cancelar. Essas duas parcelas vão se cancelar. Vai restar só essas 3 desse primeiro membro e no segundo membro essas outras 3. Vamos olhar aqui. Dessa maneira aqui. Agora nós vamos passar essas 3 parcelas para o primeiro membro, trocando de sinal, tá? Então, esse aqui vai ficar com sinal negativo e esses outros 2 vêm para o primeiro membro, sendo positivo, dessa maneira aqui. E resta do outro lado o zero. Essa expressão que a gente obteve com o Teorema de Tales é exatamente o resultado desse determinante aqui.
exatamente igual. Então, nós vamos ter no determinante essas colunas, a coluna onde tem as abscissas, a coluna que tem as ordenadas e essa outra coluna que a gente vai chamar de coluna Z, tá? Igual a zero. Então, qual é a condição para que os três pontos estejam alinhados? Se eu jogar as coordenadas nesse determinante e o resultado der zero, eu digo que esses três pontos estão alinhados. Então, é só a gente fazer a verificação. Vamos lá para o primeiro exemplo. Verifique se os pontos A, B e C pertencem à mesma reta, ou seja, será que eles estão alinhados? Será que eles são colineares? Então, o que a gente precisa fazer? Colocar essas coordenadas x e y naquele determinante de terceira ordem. 3, 0 e menos 3, x. Coluna de y, 1, 0 e 5. Aliás, 1, 3 e 5. 1, 3 e 5. E a última, que a gente vai chamar de coluna Z, nós vamos colocar 1, 1, 1. Vamos verificar se esse determinante vai ser zero ou não, né? Vamos usar aqui a regra de Sarri. Ó, regra de Sarri, a gente vai repetir as duas primeiras colunas aqui ao lado e vamos fazer a multiplicação das diagonais. Em relação à diagonal principal, nós vamos multiplicar 3 vezes 3 vezes 1. Em relação às outras paralelas, nós vamos ter 1 vezes 1 vezes menos 3, não é soma, é multiplicação. E 1 vezes 0 vezes 5. 3 vezes 3 vezes 1, 9. 1 vezes 1 vezes menos 3 é menos 3. E 0 vezes alguma coisa vai dar 0. Então, a gente obteve essas três parcelas aqui. Em relação à diagonal secundária, nós vamos precisar colocar primeiro esses menos aqui em cima. Significa dizer que nós vamos trocar os sinais dos resultados aqui em relação à diagonal secundária. Por exemplo, eu tenho menos 3 vezes 1, daria menos 9. Mas como eu tenho que trocar de sinal, vai dar 9 positivo nessa diagonal. Em relação às outras duas paralelas à diagonal secundária. 5 vezes 1 vezes 3 vai dar 15, só que eu tenho que trocar o sinal, então vai dar menos 15. E 1 vezes 0 vezes 1 é 0, não tem sinal algum. Nós só vamos acrescentar a parcela 0 para dizer que houve uma multiplicação. Dessa maneira aqui, tá? 9 menos 15, 0. Vamos ver quanto dá essa somatória total? Vamos lá. Colocando aqui organizado, nós vamos pegar o 9 positivo com 9 positivo. 9 mais 9, 18. 18 positivo. Menos 15 somado ao menos 3 vai dar menos 18. Então, nós vamos ter 18 menos 18, 0. Ah, deu 0? Então, o que significa isso? Significa dizer que os três pontos estão alinhados, que os três pontos são colineares, que os três pontos pertencem a uma mesma reta, certo? Se tivesse dado diferente de 0, eles não estariam alinhados, ok? Então, essa questão faz uma verificação. E ela usa justamente a condição de alinhamento. Qual é a condição? Que o determinante daquelas coordenadas dê 0. Essa é a condição. Vamos pegar aqui mais um exemplo? Vamos pegar aqui, ó. Determinar a abscissa x do ponto B de tal forma que o A, B e C, os pontos A, B e C, pertençam à mesma reta. Então, nesse caso aqui, a questão ela não está perguntando, aliás, não está verificando se os três pontos estão alinhados. O comando aqui é determinar um número desconhecido. O que é esse número desconhecido? Ele quer saber qual é essa coordenada x do B. Então, eu preciso de uma equação para poder achar esse número desconhecido. Ora, eu vou obter a equação justamente dessa informação que ele deu, ó, pertence à mesma reta. Ele já disse que os três pontos estão alinhados. Então, ele está te dizendo que aquele determinante é igual a 0. Então, você vai tirar a equação dessa igualdade, assim. O teu determinante é igual a 0. Ah, mas por que é igual a 0? Porque aqui está escrito que eles pertencem à mesma reta. Então,
vamos encontrar a equação através da regra de Sarri, para a gente poder resolver através do determinante. Ó, nós vamos repetir as duas primeiras colunas, aqui ao lado. Já pode igualar a zero, porque ele já disse aqui. Então, vamos obter esse primeiro membro. Como a gente vai obter? Fazendo a multiplicação, né? 4 vezes 4 vezes 1 vai dar 16 positivo. 2 vezes 1 vezes 1 vai dar 2. E 1 vezes x vezes 5 vai dar 5xb, certo? Em relação à secundária, lembra que a gente vai botar os negativos aqui em cima. Então, vamos colocar aqui, ó. Tá aqui, ó. 16, 2, né, as 3 parcelas que a gente obteve da multiplicação dos elementos. Vamos em relação à secundária agora. Coloca aqui, ó, os menos em cima para dizer que você vai trocar de sinal, tá? Então, 1 vezes 4 vezes 1 daria 4 positivo. Troca de sinal, aqui, ó, troca de sinal, então vai dar menos 4. Próximo. 1 vezes 4, olha, 5 vezes 1 vezes 4 vai dar 20. Troca adicional, menos 20. E na outra diagonal, 1 vezes xb vai dar xb, xb vezes 2, 2xb. Troca de sinal, menos 2xb. Assim, dessa maneira aqui. Ora, conseguimos as expressões que nós vamos igualar a zero. Então, vamos lá para o outro, determinando aqui, ó. Tá aqui as minhas expressões. Agora, o que eu tenho que fazer? Reduzir os termos semelhantes para a gente encontrar esse xb, certo? Nós vamos pegar menos 2xb mais 5xb. Então, 5 menos 2 vai dar 3. Então, nós vamos ter 3xb positivo. Em relação aos números positivos que não têm xb, eu tenho 16 somado com 2, que vai dar 18 positivo. Em relação aos números negativos, eu tenho menos 4 com menos 20, que vai dar menos 24. Então, nós vamos ter assim a expressão. 3xb mais 18 menos 24. Vamos trabalhar primeiro, antes de isolar o xb, o 18 e o menos 24. Então, a gente faz a diferença e coloca o sinal do maior em módulo. Então, nós vamos ter menos 6. Repetindo aqui o 3xb. Vamos isolar o xb, tirando esse menos 6 e passando para o segundo membro. Como é que a gente faz? Somando ao simétrico dele, ó. Dessa maneira. Pego o 6 positivo, coloca aqui. Pego o 6 positivo e coloca no segundo membro. Esses dois vão se cancelar, que vai dar 0, e desse lado da igualdade vai ficar só o 3xb. Do outro lado vai ficar o 6. O x ainda não está isolado. Esse xb, ó, ele está multiplicando com 3. Então, esse 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Mas como que ele passa dividindo? Você vai dividir dos dois lados pelo 3 mesmo, tá? E aí, a gente vai ter xb igual a 6 dividido por 3, que vai dar 2. Mas aqui você já poderia visualizar, ó, qual é o número que multiplicado por 3 vai dar 6. É o 2. Então, encontramos o valor do xb. Então, as coordenadas de B são 2 e 4. Lembrando que o 4 ele já havia dado, tá? Bem, gente, então estuda, compartilha, dá um like. Ah, eu não entendi de novo, vou olhar de novo. Então, olhe, porque está disponível para você, né, a todo momento. Aproveite isso. Até a próxima.